A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um culto nas férias. E eu queria te convidar, aonde você está, se você pode, se coloque de pé, nós vamos invocar a manifestação do nosso Deus, nós vamos nos consagrar ao Senhor, nos preparar o nosso coração para adorarmos juntos ao Senhor. Amém? Isso aqui não é entretenimento. Isso aqui é um culto, então adore o Senhor conosco, cante conosco, erga suas mãos diante do Senhor, aplauda, dance, faça aquilo que o seu espírito se sentir à vontade para fazer, tá bom? Feche os seus olhos e ore comigo. Yahvé, nosso Deus, como nós somos gratos ao Senhor, como nós te amamos e amamos a tua presença, como nós amamos adorar ao Senhor em unidade, mesmo que não fisicamente agora. Mas o Senhor nos conecta em espírito, porque nós somos a tua igreja, nós somos os teus filhos e o Senhor é o nosso Deus. Pai, nós invocamos a tua manifestação aqui e agora, nas casas que estão conectadas conosco, no coração das pessoas que estão conectadas conosco. Em nome de Jesus, que haja manifestação sobrenatural do Senhor. Nós invocamos a manifestação de Yeshua HaMashiach, o nosso Jesus. Invocamos a manifestação do Espírito Santo de Deus e declaramos, Senhor, que nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Nós não estamos aqui para mero entretenimento, nós estamos aqui para prestar um culto ao Senhor, que é a nossa divindade. Nós estamos aqui para te adorar e render ao Senhor o nosso louvor, o nosso sacrifício vivo, em nome de Jesus. Nós nos consagramos ao Senhor, consagramos os ambientes que estão sendo representados aqui por cada pessoa que está participando conosco online, consagramos a rede, nós consagramos os equipamentos, consagramos as canções que serão entoadas, nós consagramos tudo que nós vamos fazer durante esse culto, em nome de Jesus. Nós repreendemos daqui todo e qualquer demônio que possa ter entrado, qualquer demônio que possa tentar atrapalhar o nosso louvor ao Senhor. Nós nos consagramos por inteiro àquele que derrama sobre nós a unção que quebra o jugo, aquele que renova as nossas forças. Em nome de Jesus, nós te adoramos, Senhor. Recebe a nossa adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Esvaziou-se de si mesmo, tomando posição de servo, se entregou por nós. Humilhou-se a si mesmo e obediente ele foi à morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está sobre todo nome, e toda tribo, língua e nação reconhecerá que tu és Senhor, aquele que está sentado à direita do Pai, aquele que venceu a morte e ressuscitou. Seja honra, glória e o poder para sempre. Seja honra, glória e o poder para sempre. Esvaziou-se de si mesmo, tomando posição de servo, se entregou por nós. Humilhou-se a si mesmo e obediente ele foi à morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está sobre todo nome, e toda tribo, língua e nação reconhecerá que
que está sentado à direita do Pai, aquele que venceu a morte e ressuscitou, seja honra, glória e o poder para sempre. Seja honra, glória e o poder para sempre. Ele está vivo, Ele está vivo. Não é só o cordeiro, Ele também é o leão. Ele está vivo, Ele está vivo. Não é só o cordeiro, Ele também é o leão. Aleluia. O nosso Jesus está vivo, vivo, e continua operando coisas sobrenaturais, sobrenaturais. Palavra do Senhor, lá no livro de Salmos, capítulo 27. Isso, Salmos 27, versículo 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Essa palavra foi escrita pelo rei Davi. E o rei Davi foi um dos reis mais prósperos que a nação de Israel já contemplou. Ele tinha tudo, tudo, tudo. E no tempo do seu reinado, a nação de Israel se torna uma das potências, com o seu exército poderoso, com um Deus soberano governando. Ainda assim, quando ele se apresenta diante do Senhor, ele só pede uma coisa, uma coisa, uma coisa. O apóstolo Pedro, na primeira vez em que ele encontra Jesus na praia, depois de Jesus ressurreto, abandona tudo para trás e sai correndo desesperado sobre as águas, sobre a praia, para encontrar com Jesus. Esse é o mesmo Pedro que anda sobre as águas quando vê Jesus. Queridos, nós estamos diante desse Deus, que não importa a quantidade de recursos que você tenha, não importa a quantidade de ferramentas e de influência que você possa ter no seu ciclo, seja um ciclo de poucas ou de muitas pessoas, não importa, quando nós estamos diante desse Deus, desse Jesus que é poderoso e que está sentado à direita do trono do Deus Pai, não importa, nada mais importa a não ser Ele. E nesse culto de adoração ao Senhor, eu queria te convidar a apresentar diante desse Deus as suas ofertas, os seus dízimos, aquilo que o Senhor colocar no seu coração para entregar diante dele como sacrifício. Entrega ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E, irmãos, ele sempre tem mais, sempre tem mais, sempre tem mais para nós. Ele é um Deus infinito, um Deus bondoso, majestoso e soberano. Ele é o Criador de todas as coisas que nós vemos e das coisas que nós não vemos. Entrega o teu caminho ao Senhor. Se desafie a pedir apenas uma coisa ao Senhor. Uma coisa. Uma coisa. Davi podia ter pedido muito, mas pediu apenas uma. E esse é o convite do Senhor para nós hoje. Enquanto nós declaramos essa canção ao Senhor, em espírito e em verdade, entregue o seu sacrifício no altar daquele que é soberano, Rei sobre todos os reis, Deus sobre todos os deuses, Criador de todas as criaturas. Amém? E enquanto nós cantamos, aqui embaixo vai estar aparecendo para você os dados para você entregar a sua oferta de forma digital. Mas não deixe de fazer isso antes de... Ore primeiro ao Senhor. Se consagre a sua oferta ao Senhor, porque isso é um culto. E nós estamos aqui para estar com Ele, para receber dEle aquilo que Ele tem para nós.
eu renuncio tudo só para estar aos teus pés. Desfaço dos meus planos e me entrego ao teu controle. Estou disposto a ir além do que já estive. Saio do barco em meio à tempestade só pra te ver de perto. É o que eu quero, o que eu preciso, estar contigo. Vou correndo ao teu encontro, rompendo com os meus medos só pra estar aqui. Eu me lanço em teus braços, és meu lugar seguro. Quero estar aqui. Estou disposto a ir além do que já estive. Saio do barco em meio à tempestade só pra te ver de perto. É o que eu quero, o que eu preciso, estar contigo. Vou correndo ao teu encontro, rompendo com os meus medos só pra estar aqui. Eu me lanço em teus braços, és meu lugar seguro. Eu vou correndo ao teu encontro, rompendo com os meus medos só pra estar aqui. Eu me lanço em teus braços, és meu lugar seguro. Quero estar aqui. É aqui que meu caráter é moldado. É aqui que o meu ser é restaurado. É aqui que pelo sangue sou curado. É aqui, só aqui. É aqui que a minha fé é renovada. É aqui que a
Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos diante do Senhor o nosso culto até aqui, os cânticos entoados, nós nos entregamos ao Senhor mais uma vez e pedimos que o Senhor use o Juan para falar conosco. Usa o teu filho, Senhor. Se preciso for, desfaz os planos dele, mas cumpre a tua vontade. E que o Senhor encontre em nosso coração terra fértil para recebermos a tua palavra e que ela gere frutos eternos, não só em nós, mas em tudo e em todos que estão ligados a nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. E eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Assim diz a palavra: Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês, que são espirituais, devem ajudá-lo com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo, lembrando-se que da próxima vez poderá ser um de vocês a ser tentado. Eu escolhi a versão Nova Bíblia Viva para a gente fazer a leitura desse texto, porque ela tem uma frase que depois a gente vai entender que é uma frase importante para a compreensão do texto. Mas antes da gente progredir, antes da gente começar essa palavra, eu quero que você, de onde você estiver, feche os seus olhos e crie uma expectativa dentro de você, porque Deus vai falar, Deus vai trazer a sua palavra. E a Bíblia diz que a palavra, quando ela vem, ela liberta, ela transforma, ela sara, ela melhora, ela faz com que a gente evolua enquanto pessoas, enquanto servos de Deus. E feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor ministre sobre nós a tua palavra. Não deixa não, Pai, que seja o Juan nessa noite, não deixa não que seja a minha alma, não deixa que seja a minha estrutura emocional falando, mas que seja o Senhor, que seja a tua boca falando para nós, ministrando aos nossos corações. Até porque a tua palavra diz que é o teu Santo Espírito quem convence o homem do pecado e do juízo. Então, Pai, nos convença hoje, faz o teu milagre dentro de nós, a partir da libertação, do conhecimento da tua palavra. Em nome de Jesus, fale conosco. Amém. Alguns teólogos chamam a carta de Paulo aos Gálatas como a declaração da independência cristã. E eu vou te dar um pano de fundo antes da gente entrar especificamente no versículo 1, para que você entenda o contexto histórico. É muito importante a gente entender o pano de fundo, porque quando a gente entende o pano de fundo, o restante do texto fica muito mais claro. Por que os teólogos chamam a carta de Paulo aos Gálatas de a declaração da independência cristã? Porque Paulo propõe uma nova perspectiva a respeito da graça de Deus. E era importante essa fala de Paulo durante esse tempo, porque os Gálatas estavam sofrendo diversos ataques, retaliações de grupos religiosos e libertinos. A gente vai falar disso daqui um pouquinho. Mas o que Paulo propõe na carta aos Gálatas não era dizer que a gente não precisava cumprir a lei de Moisés. E isso é uma coisa que precisa ficar bem clara para nós. Nem Jesus e nem Paulo, em momento algum da Bíblia, disseram que a gente precisava ou poderia desconsiderar a lei. Então, Juan, se eu preciso cumprir a lei da forma como a lei foi escrita, por que Paulo fala sobre a independência cristã? Por que Paulo nos explica de forma tão incisiva a questão da graça? Porque, na verdade, o que Paulo está propondo é apenas uma mudança na perspectiva. Como assim? Paulo não está dizendo que a gente não deve obedecer à lei. Paulo está dizendo que a gente deve continuar obedecendo à lei, mas não por causa da lei, para que a gente não se torne legalista, mas por causa de Cristo. Juan, ainda não entendi. Amados, quanto mais a gente serve a Jesus, quanto mais a gente se aproxima de Jesus, quanto mais a gente anda com Deus, mais santificados nós estamos. Então, o que eu quero concluir com você nesse ponto?
é que Jesus, ele nos santifica muito mais do que a lei. Então eu cumpro a lei não por causa da lei, ou seja, a lei não é um fim em si mesmo, a lei é apenas um instrumento, é um caminho para o meu relacionamento com Deus. Salomão disse que a gente não deve ser o mais justo e nem o mais ímpio. Então, quando Paulo está falando e explicando para nós, no livro de Gálatas, na carta dele aos Gálatas, sobre a graça, sobre essa independência cristã, o que Paulo está dizendo é: existe a lei e você tem que cumprir a lei, mas não é a lei que é importante, é a obediência a Jesus que é importante. Então a ideia é: eu não me santifico porque eu cumpro a lei, eu me santifico porque eu me relaciono com Jesus. Então essa perspectiva é que Paulo está tentando nos mostrar e apresentar para nós que a lei é importante e a gente deve cumpri-la. Mas eu não cumpro porque eu sou obediente à lei, eu cumpro porque eu sou obediente a Cristo. É Cristo quem nos santifica, é Cristo quem nos purifica. E aí, voltando àquele ponto que eu disse para você, por que que Paulo escreve essa carta aos Gálatas, ainda nesse contexto histórico? Os Gálatas estavam sofrendo ataques de basicamente dois grupos: o grupo dos legalistas e o grupo dos libertinos. Como assim? Os legalistas, eles tentavam empurrar para dentro da igreja, né, daquela cidade, a ideia de que eu preciso seguir a lei, e se eu não seguir a lei da forma como ela está, a graça de Jesus Cristo não é suficiente para me salvar. E a gente sabe que Paulo não concordava com isso. Paulo dizia que nós somos salvos, mas nós somos salvos não pelo cumprir da lei, e sim pela graça. Foi sobre isso que eu acabei de falar. Então, o grupo dos legalistas, eles diziam assim: se você serve a Jesus e você recebe a graça de Jesus, ok, parabéns, mas isso não é suficiente, porque você tem que cumprir a lei. De modo que os judeus, principalmente aqueles radicais, aqueles mais radicais, eles condenavam até coisas do tipo: olha, você não pode sentar na mesa com um gentil para comer, porque se você assim fizer, você não vai para o céu. E aí Paulo fala: não é nada disso, né? O próprio Jesus, ele comia na mesa de publicanos, de pecadores. Ele não havia preconceito nesse sentido, porque houve uma inauguração de uma nova dispensação. A dispensação da lei se encerra e se inaugura a dispensação da graça, que foi a partir da vinda de Jesus. Mas o grupo dos legalistas, eles insistiam em dizer que cumprir a lei era importante, e se você não cumprir a lei, apresentando argumentos sem fundamento, como por exemplo, você não pode se envolver com o ímpio, você não pode conversar com o ímpio, isso para eles era errado, e eles tentavam fazer os Gálatas engolirem essa ideia, e Paulo na carta está indicando para eles que não é dessa forma que funciona. Mas tinha o grupo dos libertinos também. O grupo dos libertinos, eles diziam assim: bom, se tudo pode, se não tem que cumprir a lei, se a lei não tem necessidade para nada, então a gente pode viver cada um da forma como quer, né? Eu faço isso, faço aquilo, não existe nenhuma regra de conduta, eu não preciso cumprir nada, nenhuma exigência da lei, então eu vou viver minha vida da forma como eu bem entender. Paulo também está condenando essa ideia. Então Paulo nos Gálatas, ele vai nos mostrar o exato conteúdo da graça, o exato conteúdo da misericórdia, do que significa o sacrifício de Jesus, do que significa a independência cristã. Então ele fala para os legalistas: isso aqui não é assim que funciona, você não precisa levar dessa forma. Mas fala para os libertinos: você também não pode viver uma vida de libertinagem, porque liberdade é diferente de libertinagem. E aí, entrando no versículo 1, se você fizer a leitura comigo, ele vai dizer assim: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são espirituais devem ajudá-lo. O que Paulo está estabelecendo aqui? Paulo está estabelecendo dois grupos de indivíduos. Tem dois indivíduos, né? Que é o irmão fraco e o irmão que anda no espírito. Então são dois: tem o irmão fraco e tem o irmão que anda no espírito. O irmão fraco é aquele que ele anda um passo, cai, anda outro passo, cai de novo, anda outro passo, cai de novo. Então ele
mais cai do que anda. Ele até anda, ele consegue andar, mas ele cai muitas vezes, porque ele é fraco. E a gente entende, né? Tem um irmão que é fraco. E talvez você que esteja ouvindo essa mensagem seja o irmão fraco, ou talvez você é o irmão que anda no Espírito. O outro grupo, o irmão que anda no Espírito, é aquele irmão que já cresceu, ele já amadureceu, ele já está, digamos, mais forte, mais fortalecido na fé. E agora, o irmão que anda no Espírito, ele cai menos. Então ele consegue dar 5 passos, 10 passos, e aí ele cai. Juan, mas ele também cai. Se você é um irmão que anda no Espírito, você sabe que cai. Você sabe que cai. Então às vezes a gente cai, faz parte do comportamento, faz parte dessa natureza pecaminosa, dessa natureza de queda desde Adão e Eva. Então, só que o irmão mais fraco, ele cai mais vezes. O irmão mais forte, ele cai menos vezes. Então Paulo está estabelecendo aqui nesse versículo esses dois indivíduos para a gente entender e separar o irmão fraco e o irmão forte. O irmão forte, ele serve para ajudar o irmão fraco. E o irmão fraco serve para ser ajudado pelo irmão forte. Olha o que o versículo 1 fala, vamos fazer novamente a leitura. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são espirituais devem ajudá-los. Olha como é que Paulo está chamando o irmão fraco e o irmão forte. Quais são a palavra em comum para o irmão fraco e para o irmão forte? A palavra em comum para esses dois grupos é a palavra irmão. Uai, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o irmão fraco é seu irmão e o irmão forte é seu irmão. Então, Juan, eu sou o irmão que anda no Espírito, você é irmão. Mas eu conheço fulano de tal, que é um irmão que cai toda hora, ele também é seu irmão. Então a Bíblia e Paulo, ele está dizendo, qual é a mensagem que Paulo está falando quando ele fala irmãos? Veja que o capítulo 6 ele é inaugurado dessa forma: irmãos, o irmão fraco é seu irmão, o irmão forte também é seu irmão. E aí ele segue: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado. Pecado, gente, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que faz separação entre nós e Deus, certo? Então, tudo aquilo que se coloca como obstáculo entre a minha pessoa e o Deus que eu quero servir é o pecado. E pecado não é só o que você está pensando como pecado. Ah, pecado é um vício sexual, pecado é mentir, pecado é avareza, pecado é matar outra pessoa. Tudo isso é pecado. Mas não é só isso que é pecado. Esse texto, quando ele fala de pecado, ele não está falando só dessas coisas, mas ele está falando também daquelas sensações que você vê em si mesmo e daquelas sensações que você vê no outro, no irmão fraco, como medo, como culpa, como ira, como ansiedade, como vontade de esganar. Sabe aquela sensação que você vê no seu irmão e que você percebe o quanto que aquilo te incomoda e você pensa assim: por que irmão não cresce? Por que esse irmão não melhora? Esse irmão está o tempo todo dessa forma, esse irmão está o tempo todo triste. E às vezes dá uma vontade de perder a paciência com o irmão fraco. Fala a verdade. Quantas vezes já você que é o irmão que anda no Espírito, porque o irmão fraco ele não perde às vezes ele até perde a paciência com ele mesmo, mas você que é o irmão que anda no Espírito, você já perdeu a paciência com o irmão fraco? Dá vontade de perder a paciência com o irmão fraco? Dá. Mas Paulo ele está mandando um recadinho para nós que somos os crentes que andam no Espírito. Ele está mandando um recadinho para nós e nos ensinando como que a gente tem que lidar com o irmão fraco. Então você entendeu que pecado não é só aquilo que a gente normalmente entende por pecado, mas o texto permite que a gente o interprete, entendendo que pecado também são aquelas sensações emocionais que ficam dentro de nós, que teimam estar em nós e que incomoda o outro. Então você lida com o irmão está ansioso, vontade de perder a paciência, mas você vai lá e você entende o irmão. Olha o que Paulo fala: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são espirituais. Então o vocês que são espirituais é o irmão que anda no Espírito, tudo bem?
É o irmão que cresceu, é o irmão que amadureceu, é o irmão que ele já está mais tranquilo, digamos assim, na fé. E ele diz assim: vocês que são espirituais devem ajudá-lo. Paulo não está falando que vocês podem ajudá-lo. Paulo está falando que vocês devem ajudá-lo. E aí eu quero te chamar, quero chamar a sua atenção para esse ponto. Primeiro, a Bíblia está dando uma ordem para nós, irmãos que andam no Espírito. Se você é um irmão que anda no Espírito, você tem como dever, você tem como obrigação, você tem como chamado da parte de Deus de ajudar o irmão fraco. Tem um irmão fraco perto de você? Ajude-o. Tem alguém que você sente que mais cai do que anda? Para de perder a paciência com ele e cuida dele, porque talvez um dia esse irmão vá virar um irmão também que anda no Espírito, assim como você, e vai caminhar junto com você para ajudar outros. Então, olha para o seu lado, olha para a sua esquerda, olha para a sua direita e procura um irmão fraco. Onde está o irmão fraco na sua vida? É mandamento bíblico você cuidar dele. É o que Deus requer de você. É o que Deus está te propondo. Você, como irmão que anda no Espírito, cuidar do irmão fraco. Presta atenção numa coisa. Nem tudo que Deus te dá é pão. Algumas coisas que Deus está te dando são sementes. Juan, eu não entendi. Tem coisa que a gente recebe de Deus e a gente pensa que é para a gente comer, que é para a gente usar para nós mesmos, que é para a gente ficar confortado, né? Ficar tranquilo, sem dificuldade. Mas na verdade, a gente precisa ter a capacidade de identificar que tem algumas coisas que Deus nos dá que não serve para comer. Não é pão, é semente. E aí eu te pergunto, se você tentar comer uma semente, vai matar a sua fome? Não. Por quê? Porque semente não serve para comer, semente serve para plantar. Se você tentar comer uma semente, você vai continuar com fome. Mas se você plantar uma semente, essa semente vai crescer um pezinho de fruta e depois você vai comer aquela fruta apetitosa. Então, o que eu estou tentando te mostrar é que quando você ajuda o outro, você semeia na vida do outro. Então, você já cresceu? Você já amadureceu? Você já chegou num ponto que você se considera um crente maduro? Você se considera um crente que está andando no Espírito? As coisas que Deus te deu, as ferramentas que Deus te entregou, a sua inteligência, a sua capacidade, a sua sabedoria, o seu dinheiro, as suas ferramentas, elas não só são pão, não é só para você, é também para o outro, é também para compartilhar. Então entenda que tem coisa que Deus te dá que é pão, e tem coisa que Deus te dá que é semente. E aí você separa as coisas. Espera aí, isso aqui é pão, eu vou comer. Isso aqui é semente, eu vou plantar. Então a ideia de Paulo é: devem ajudá-lo. Devem ajudá-lo como? Entregando o que Deus te deu para o outro. Como sua paciência, como o seu ouvido, porque às vezes o irmão só está querendo que você o ouça. Como aquele tempo que você precisa passar com ele, ou uma semeadura mesmo, um dinheiro que você precisa entregar e abençoar a vida dele. Paulo está dizendo: você é maduro, você tem que ajudar o irmão fraco. E aí ele progride dizendo o seguinte: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são espirituais devem ajudá-lo. Até aqui nós já entendemos. Ajudá-los como? Paulo fala, com mansidão e humildade. Gente, se você se considera um crente maduro, é porque a maioria aí dos frutos do Espírito já estão, né, operando dentro de você. E aí eu te pergunto, um dos frutos do Espírito é qual? Mansidão. Está no texto. O segundo fruto do Espírito é qual? Domínio próprio. A ideia que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: você tem o dever de ajudá-lo, mas é com mansidão e com humildade. E aí a minha pergunta é: você tem ajudado o seu irmão com mansidão e humildade? Deixa Deus falar com você, presta atenção.
Você mais perde a paciência com o irmão ou você é mais manso com o irmão? Como é que você tem ajudado o seu irmão? Como é que você tem escutado o seu irmão? Como que você tem fornecido ao seu irmão as ferramentas que Deus te deu? É com mansidão? É com humildade? Paulo está falando assim: ei, você precisa vigiar a maneira como você está cuidando do seu irmão. Porque a maneira como você está cuidando do seu irmão pode não ser a maneira que a Bíblia está pedindo de você. Então, Juan, eu até ajudo, mas eu não ajudo com paciência não. Se quer, quer, se não quer, eu mando embora. Amados, Paulo está dizendo, devem ajudá-lo com mansidão e com humildade. Você é um crente maduro que tropeça menos? Segura na mão do seu irmão, para que ele esteja ao seu lado, para que ele também tropece menos, para que ele esteja com você. É isso que o Deus está falando com você hoje. Procure o seu irmão fraco, forneça a ele ajuda com mansidão e com humildade. E aí Paulo continua: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são espirituais devem ajudá-lo com mansidão e humildade. Ok, a voltar ao caminho certo. Não quero falar disso agora. E aí olha o que Paulo está falando: lembrando-se que da próxima vez poderá ser um de vocês a ser tentado. Eu gosto de Paulo, porque Paulo ele manda a real para a gente nua e crua, né? Ele é bem direto. Então ele está dizendo assim: você quer entender como que você tem que ajudar o seu irmão? Você é forte? Você é maduro? Você já está andando no Espírito? Tô. E você quer entender como que você tem que ajudar o seu irmão fraco? É assim, você precisa ajudá-lo entendendo que você só está de pé porque Deus está te sustentando. E que se você não ajudar o seu irmão com o pensamento de eu vou ajudar porque amanhã pode ser eu, você não vai estar fazendo da forma certa. Paulo está dizendo, lembrando-se que da próxima vez poderá ser um de vocês a ser tentado. Então Paulo está dizendo assim: ei, ajude o seu irmão, lembrando que da próxima vez pode ser você. E aí eu te pergunto, quando for você quer ser ajudado com paciência, com mansidão, com humildade, ou você quer que o outro irmão mais forte do que você te ajude sem paciência, com vontade de pegar no seu pescoço, de te apertar? Como é que você quer que o seu irmão te trate? É assim que você tem que tratar o irmão mais fraco. Então ouça a voz do Espírito. Você tem um irmão fraco, ajude-o da forma como você gostaria de ser tratado, quando for você, e se for você, a cair em algum momento. E uma outra coisa que Paulo fala conosco sobre isso: entenda que enquanto você ajuda o seu irmão, você se vigia. Vigia para você não ser tentado. Vigia para você não cair. Por exemplo, se eu estou tratando um irmão que está sofrendo por ansiedade, está doente de ansiedade, eu fico me perguntando, o que eu posso fazer para proteger a minha alma? O que eu posso fazer para me preservar, para eu não cair nessa ansiedade também? Consegue entender? Eu estou ajudando um irmão que está num vício na área sexual. O que eu posso fazer, enquanto eu ajudo ele, o que eu posso fazer para eu também não cair nesse mesmo problema? Então eu ajudo o irmão, mas eu vigio a mim mesmo. Eu ando com o irmão, mas eu me controlo. Eu ajudo o irmão, mas eu observo os meus atos e o meu comportamento, para que eu não entre também nesse problema que o irmão está vivendo. E aí a gente chega a nossa última frase, a última frase que eu quero trabalhar nesse texto. Vou ler novamente. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são espirituais devem ajudá-lo, com mansidão e humildade. Olha a frase: a voltar ao caminho certo. Agora, eu quero parar de falar para você que é o crente maduro, que é o crente que anda no Espírito, e eu quero falar para você que é o irmão fraco. Paulo está dizendo assim, a voltar ao caminho certo. Essa palavra, quando eu li essa palavra, eu falei, é uma palavra de esperança. É uma palavra que enche nosso coração de esperança. Juan, por que esperança? Porque quando ele diz a voltar ao caminho certo, ele está dizendo assim, existe um caminho de volta.
E talvez você que esteja me ouvindo agora, esteja exatamente no momento de uma queda. Esteja exatamente no momento em que você acabou de tropeçar. Puxa, eu acabei de cair, eu acabei de tropeçar. Eu estava andando bonitinho, mas eu tropecei, eu caí. A Bíblia diz que existe um caminho de volta. Existe um lugar para onde você pode voltar. Lembra da história do filho pródigo? O filho pródigo, ele chegou a uma conclusão de que o melhor caminho era o caminho de volta. Então, se você foi embora, se você errou, se você perdeu o caminho, o que Paulo está falando é: ei, tem um caminho de volta. Tem um lugar para onde você pode voltar. E aí Apocalipse, complementando essa palavra, Apocalipse 2, 4, 5 diz: contra você, porém, tenho isto. Olha a palavra: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. O que Apocalipse está falando? Apocalipse está dizendo assim: ei, lembra de onde você errou. Volta lá onde você caiu e daquele ponto se arrependa e trace um caminho de volta. Às vezes a gente se envolve tanto com o mundo e às vezes a gente cai numa queda tão grande, cai num fundo do poço tão fundo, que a gente fica com a sensação de que não tem mais como voltar. E a palavra de Deus diz que tem. Paulo está dizendo: tem um caminho de volta. Apocalipse está dizendo: volte e se arrependa. Volte ao ponto onde você caiu e perceba que a partir dali você pode trilhar um outro caminho. Você volta para lá e fala assim: onde foi mesmo que eu caí? Ah, foi aqui. Foi nesse ponto aqui que eu me perdi. Eu estava indo direitinho, mas nesse ponto aqui eu me perdi. Você volta atrás, dá um passo atrás, percebe onde você errou, se arrepende e comece a trilhar um novo caminho a partir dali. E aí eu fecho a palavra de hoje trazendo duas mensagens para você. Uma primeira mensagem é para o irmão que é forte, o irmão que é maduro, o irmão que anda no Espírito. Para você, Paulo está dizendo: é seu dever ajudar o irmão fraco. E essa ajuda tem que vir com mansidão, essa ajuda tem que vir com humildade, essa ajuda tem que vir com a sensação de que amanhã pode ser você, e você tem que dar ao outro a ajuda que você gostaria de receber. Então você, que é o irmão maduro que está me ouvindo agora, procure o irmão fraco e obedeça ao que o mandamento bíblico está dizendo. Ajude-o com mansidão e com humildade. Mas existe uma outra mensagem para o irmão fraco. Você que é um irmão fraco, que caiu e que está em queda, volte, tem caminho de volta. Jesus é capaz de te perdoar em qualquer pecado. Não existe nada que você tenha feito que Jesus não seja capaz de te perdoar, porque o sangue de Jesus, que foi o maior sacrifício de todos, ele é suficiente para te lavar, para te limpar, para trazer você de volta, para puxar você do lamaçal que você está e te colocar no caminho certo. O que Apocalipse está falando para o irmão fraco é: tem um caminho de volta, volte, porque existe uma forma certa e um caminho melhor para a sua vida. Amém? Deixa eu te abençoar, deixa eu orar por você. Se você puder, fique de pé, estenda as suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelos teus filhos, eu oro para que essa palavra que o Senhor ministrou a nós entre no coração deles e faça e produza o efeito que o Senhor quer. A minha oração, Pai, é para que essa palavra produza a transformação. Eu sei que se os teus filhos estão em casa agora, ouvindo essa palavra, é porque o Senhor tinha algo para eles. É porque de alguma forma eles precisavam ouvir essa palavra. Então a minha oração é: faça com que essa palavra acerte o coração deles e transforme, produza as mudanças que precisam ser mudadas. Eu oro, Pai, para que o Senhor mostre para o crente maduro, para o crente que anda no Espírito, que existe uma forma certa de lidar com o irmão fraco. E eu oro também pelo irmão fraco, para que ele entenda que existe uma forma certa de ser tratado, e que existe um caminho de volta, existe uma forma boa de receber de Deus essa transformação. Eu abençoo os teus filhos, Pai, em nome de Jesus, com alegria, com prosperidade, com contentamento,
com relacionamento saudável. Eu oro, Pai, para que eles sejam bem-sucedidos em tudo que eles colocarem as mãos, para que a honra e glória do Senhor, que está presente sobre nós, e a misericórdia do Senhor, que cuida de nós todos os dias, alcance os teus filhos nesse tempo, socorrendo-os em tudo aquilo que eles precisarem. Senhor, entrega para os teus filhos exatamente o que eles precisam na hora certa, para que haja a mudança que o Senhor precisa fazer na vida deles, e para que eles recebam do Senhor essa transformação, que eles consigam receber as ferramentas que eles precisam para executar e para fazer aquilo que eles se propõem a fazer, e nos locais onde eles estiverem, que eles sejam sal da terra, que eles sejam luz do mundo, para que todas as pessoas que se relacionam com eles os vejam e vejam essa transformação do Senhor. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Amém.